Olá! Nossa jornada de aprendizado sobre a comunicação não violenta, CNV, chega à reta final. Mas a partir de agora, iniciamos outras jornadas guiadas por você. E eu estou falando da conexão com você mesmo e sobre a sua conexão com o trabalho colaborador-cliente. Agora que você recebeu todo o conteúdo e vem refletindo suas questões ao longo do processo, é hora de fazermos uma imersão da CNV em nós mesmos, para prosseguir em suas relações de trabalho e atendimento ao cliente. O bom dos cursos da UniEducar é que você pode ter acesso aonde e quando quiser. Por isso, sempre que tiver dúvidas, assista novamente nossas aulas, leia e releia o material de apoio e pense como você pode ajustar a sua realidade corporativa organizacional. Bem, vimos que a CNV é uma alternativa de solução pacífica dos conflitos e também uma escolha de condução dos relacionamentos pessoais, interpessoais e sociais, por meio da metodologia dos 4 passos: observação, sentimento, necessidade e pedido. A CNV se mostra como uma forma de meditação para as relações, ou seja, é um treinamento da mente para a resolução dos conflitos, mesmo que antes do agir, isso em um esforço de observação, reflexivo e crítico de nós mesmos e para com o outro, diante das situações, as quais as necessidades são ou não atendidas. Como já falei aqui, não estou aqui na condição de modelo ou porta-voz da CNV. Este curso, assim como a proposta da CNV, não tem a intenção de ser a solução mágica dos problemas. E nessa aula final, por estarmos tratando da imersão na CNV em nós mesmos, também não faz deste curso um segmento terapêutico ou de coach. É uma simples reflexão conclusiva do Dr. Rosenberg acerca da prática da CNV. Como Mahatma Gandhi prega, que nós nos tornemos a mudança que buscamos no mundo. Ou seja, a CNV é um mecanismo de comunicação dialógica, atua na dimensão do eu e na dimensão do nós. Contudo, é um processo de mudança, inicia a partir da gente. Por isso, o idealizador do termo Marshall Rosenberg aponta a autocompaixão como a maior utilidade desenvolvida pela CNV. É preciso quebrar os padrões do ciclo de violência dentro da gente para fazer acontecer a comunicação não violenta para com os outros. É com esse pensamento que a CNV convida a nós a rompermos com os conceitos críticos sobre nós mesmos e que possamos enxergar a beleza em nós, nossas virtudes, qualidades, talentos, claro, sem grandes enaltecimentos e vaidades. Mas é preciso estarmos despertos para a consciência de que temos algo de bom dentro de nós, que pode ser ampliado aos outros. Esse movimento é da conexão conosco. Eu sei, é delicado, pois somos culturalmente educados a não fazermos autoavaliação. E quando esta acontece, é de maneira errada, nos conduzindo à violência do que ao aprendizado. A CNV vem como instrumento de autoavaliação em prol do nosso crescimento. Por exemplo, ao avaliar uma situação em que não gostaria que tivéssemos feito, essa avaliação nos leva a acessar a conexão com nós mesmos. Daí podem surgir vários sentimentos, como a fúria, arrependimento, raiva, frustração, enfim, foi algo que aconteceu e que você lembrou que poderia ter feito diferente. Geralmente, quando somos questionados assim, saem aquelas frases do tipo: é verdade, eu poderia ter feito diferente. Poxa, como eu fui burro, idiota, egoísta. Acontece, né? Mas eu acabei cometendo um erro. Dessas frases, extraímos exemplos práticos de como somos educados para sabotarmos nós mesmos, como somos ensinados a nos julgar e, assim, julgar os outros. Portanto, a suposição de que fiz algo de ruim ou errado remete ao sofrimento de nos julgarmos com severidade e, assim, ficamos ancorados em sentimentos destrutivos, como a culpa, frustração, pena, raiva, medo, ódio ou vergonha. É lamentável como não somos educados a aprender com os erros. Afinal de contas, a CNV é um campo de ação longe dos julgamentos e rótulos. Por isso, está além das convenções de certo e errado. A CNV nutre as percepções sobre seus sentimentos em relação a um fato
Quais necessidades estão atreladas a ele e como você vai articular para que suas necessidades possam ser atendidas, sem prejuízo aos outros. Parece uma equação bem complicada, né? Pois é, e é complicada porque não cultivamos o hábito de refletir antes de agir. É complicado porque não estamos condicionados a usar em favor do nosso crescimento as recusas das necessidades não atendidas, que chamamos de erro. Ao formular o pedido, fundamentado na reflexão da observação dos sentimentos e das necessidades, nossas e dos outros, conseguimos escolher com clareza o que quero e o que eu não quero, o que consigo e o que eu não consigo, o que eu posso e o que eu não posso. Perceba, o não poder que trago aqui não está relacionado ao não dever. A CNV nos conduz ao estado consciente do que não se pode dentro da liberdade de agir do ser humano. O Dr. Rosenberg diz que nós não somos criados para sermos escravos, somos seres livres. Para ele, o verbo dever, nessas circunstâncias do autoconhecimento, implica que o ser humano não tem escolhas, por isso ele deveria fazer tal coisa. E à medida que essa exigência é protagonizada por nós, temos a tendência de resistir. É assim que acontece o fluxo violento. Necessidade não atendida, sentimento destrutivo, autopunição ao invés do autoconhecimento em prol do crescimento, exigências e resistências. Trazendo essa reflexão para o âmbito corporativo, organizacional, sabemos que há um conjunto de normas, um código que rege a organização, assim como os procedimentos de atuação de cada setor em função. Até aí, ok. Não estamos aqui querendo induzir as pessoas a fazer o que elas querem, claro que não. É que a CNV traz a concepção macro do tem de e do dever como bloqueadores do processo. Por isso, causam uma resistência automática em nós quando somos submetidos às obrigações em caráter de exigências. Nas relações de trabalho, é óbvio que temos obrigações, tarefas, metas, protocolos a seguir. Só que a CNV é uma opção de como você ou seus gestores irão comunicar tais obrigações. A CNV vai atuar na forma como a gestão vai inspirar seus colaboradores e entender que são obrigações que precisam ser realizadas conscientemente, porque eles mesmos querem fazer, e não porque estão obrigados a fazer, porque eles devem fazer. Seja qual for sua motivação de cumprir as obrigações por querer, seja pelo salário no final do mês, seja pelos benefícios, seja pelas oportunidades de crescimento na empresa, seja pelo sentimento de pertença, seja pelas pessoas, pelo ambiente, enfim. A CNV inspira a gestão, colaboradores e clientes a ser conscientes do que querem e do que não querem, dos limites entre o que pode e o que não pode, do que consegue fazer e do que não consegue fazer, mas nunca do que não deve e do que deve fazer. Entenda essa diferença. Portanto, no ambiente de trabalho entre colaboradores e clientes, evite as expressões exigentes. Eu deveria, você deveria, pois é um mecanismo condicionante para a resistência. Afinal, ninguém é obrigado a nada. Nada de nos autoavaliarmos por meio dos julgamentos e exigências e culpas internas. Fuja das perspectivas do eu agir errado e comece a pensar eu agir em conformidade ou em discordância com as minhas necessidades. Por isso, eu me sinto de tal forma. Ao invés do eu tenho de fazer isso, experimente falar eu escolho fazer isso. Essa postura traz para si a responsabilidade de suas escolhas. E quando alguém agir errado com você, ele também não está errado. Ele está agindo dentro da liberdade dele e em discordância das suas necessidades em prol da defesa das necessidades dele. É daí que nasce o conflito. Não somos educados a agir e reagir em conformidade ou desconformidade às necessidades, as nossas e as dos outros. Por isso, agimos violentamente, somos intolerantes, egoístas e na luta por fazer prevalecer a minha necessidade, às vezes anulamos, excluímos, oprimimos o outro. E aí o confronto começa, quando a disputa entre o poder querer fazer a minha necessidade, desfavorecendo as dos outros. Costumamos ouvir que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional.
Portanto, na lógica CNV, a necessidade não ser atendida é inevitável, tendo em vista a liberdade do ser humano de escolher e agir. Mas como vai agir diante a recusa? É opcional. Qual caminho vais adotar? O padrão reproduzido de violência ou outras opções? Entre esses e outros, proponho a comunicação não violenta. Então, entendam, julgamentos, culpas e exigências são reflexos de necessidades insatisfeitas. Em vista disso, aplique o método CNV a nível interno e externo. Observe o fato, identifique os sentimentos, reconheça e expresse suas necessidades e, a partir de então, elabore o pedido. A ação CNV no campo corporativo organizacional reflete na tradução dos comportamentos que permeiam as relações de trabalho, inclusive com o cliente, e facilita o processo de acordo e negociação entre as necessidades de todos. É um estudo de si, dos outros, em prol das necessidades e sentimentos em harmonia e satisfeitos. Quando algum conflito aparecer no trabalho ou com algum cliente e algo não der certo, não recrimine e nem alimente sentimentos destrutivos. Não reproduza as expressões nem mentalmente. Frases do tipo, veja só, estraguei tudo de novo. Ou então, eu deveria saber que não ia dar certo. Ou então, eu deveria ter feito aquilo. Eu tenho de mudar essa situação. Ao invés desse pensamento autopunitivo, vamos de CNV. E pergunte-se, qual necessidade ainda não foi entendida e atendida por mim? Lembra da autorresponsabilidade? Pois é, ela começa aqui. Então, na CNV não existe culpa por algo errado, existe arrependimento por uma necessidade não expressa ou não atendida. E por compreender desta forma, eu me conecto comigo, na tentativa de descobrir qual necessidade e o porquê não foi atendida, e por que me arrependo. Segundo o Dr. Rosenberg, o perdão a nós mesmos ocorre no momento em que essa conexão empática acontece. Ele também nos conta que a energia que aplicamos por trás de qualquer ação que realizamos fortalece a autocompaixão, ou seja, nos liberta, nos faz crescer e essa energia irradia para nossos afazeres. Se possível, realize suas atividades no trabalho de forma prazerosa, com entusiasmo. Tendo consciência de sua ação, vai impactar na vida do outro, tendo consciência de suas necessidades e das do outro, e usando a CNV como meio de gerenciar as preferências e solucionar os conflitos. Vamos de exercícios para finalizar e exercitar a autoconexão. Eu sugiro que durante os encontros CNV, aí na sua organização, naquele tempo, naquele espaço que você reservou para a realização dessas práticas, pois bem, proponha aos colaboradores o seguinte exercício, também baseado nas considerações do Dr. Marshall Rosenberg. Tenha em mãos papéis, canetas e lápis, para confeccionar na hora um rascunho de diário ou personalize um para cada colaborador, mediante as condições e disponibilidades de cada empresa. Reúna o grupo, deixe uma música alto astral como um ambiente, realize as saudações e entregue a cada um o seu respectivo diário. Deixe claro que aquele momento é destinado à conexão consigo. É que, portanto, ninguém terá acesso consigo, pronto. E que, portanto, ninguém terá acesso aos escritos. E mais uma sugestão para que se crie o hábito de conhecer por meio da escrita. Pensando bem, esse diário pode até ser um aplicativo, de repente sua empresa dispõe de recursos para desenvolver e talvez combine mais com o seu público. Tudo é válido. O importante é pensar sobre tomar nota, para então poder ter clareza das situações, dos pensamentos, das ações. O diário é condicionado por questões que irão nortear a conexão consigo. A primeira delas é: o que você faz em sua vida que não sente prazer? No âmbito do trabalho, tem algo que não sente prazer em fazer? Pode ser qualquer atividade que venha fazer porque pensa não ter outra escolha. Segunda questão é: se estou fazendo isso com certa frequência, é devido a quê? Tente entender os motivos por trás das ações não prazerosas e liste ao lado.
Logo depois de preencher essas duas lacunas, tenha em mente a noção de que você escolheu fazer tais coisas e não de que teve de fazer, ok? Se quiser acrescentar quando foi que passou a escolher tal ação que não dá prazer, que não deixa satisfeito, isso também ajuda a dar uma contextualizada e a entender a segunda lacuna, que seria a dos motivos. Agora destine atenção para cada ação e lance a terceira questão. Seja prático. Objetivo, delimite a escolha e a intenção por trás dela. Portanto, preencha a frase. Eu escolhi, aí você diz o que é, porque quero tal coisa ou ser alguma coisa. Por exemplo, eu escolhi aceitar o emprego de atendente de telemarketing, porque quero uma experiência e entrar de alguma forma no mercado de trabalho. Vai te condicionar a escolher conscientemente a necessidade que ela te atendeu ou não. Para cada escolha, pode ter uma ou mais motivações. Atente-se para isso. Nesse caso, categorize em motivações primárias, secundárias, terciárias. Tendo a clareza de nossas escolhas, por meio desse breve exercício, ficamos mais conscientes de nossas ações. Por isso, de repente, algumas ações desprazerosas podem ser eliminadas da sua lista, como as novas percepções de atitudes de autoconexão, como também podem ser mantidas, só que migrar para a coluna das ações prazerosas, mediante a nova perspectiva que você passa a tomar com a CNV. No caso anterior que citei, se eu escolhi aceitar o emprego de telemarketing, mesmo sabendo que eu detesto o telefone e conversar com as pessoas, mas se tenho plena consciência de que preciso da experiência profissional e que aquela vaga é numa empresa que eu almejo crescer, e se isso é um valor forte no meu planejamento de vida, então minha escolha passa a ser mais prazerosa. Embora a resistência em não gostar de telefone e falar com as pessoas por meio dele ainda prevaleça. Porém, a minha energia muda e passo a aceitar à medida que fico me lembrando dos propósitos que me guiaram à minha escolha. É a tal da resiliência, capacidade de conviver em harmonia e ressignificar as coisas que não sinto prazer em fazer. Aqui vai algumas indicações de motivação. Eu escolho tal coisa por dinheiro? Na CNV, não é uma necessidade, e sim um meio para atender às necessidades. Contudo, aplicamos o dinheiro por muitas vezes como necessidade primária em nossas escolhas. E se isso te faz bem, tá tudo certo, desde que suas escolhas não anulem o outro. Eu escolho tal coisa por aprovação? Temos fome de recompensas e necessidades de pertença. Com isso, necessitamos receber a aprovação dos outros. Perceba se a política de recompensas da sua empresa, caso ela esteja fomentando sentimentos destrutivos como ansiedade, egoísmo, individualismo, porque nessa lógica, se eu tenho a necessidade de ser aprovado, então eu busco recompensas. Estamos viciados no ciclo de trocas de recompensas, em busca de aprovação dos outros, menos de nós mesmos. Um exemplo é a troca de likes no mundo das redes sociais, confundida com afeto e aceitação. As outras alternativas indicadas pelo Dr. Rosenberg é a motivação para evitar a punição, para evitar a vergonha. Para evitar a culpa e por dever, essas motivações têm um alto preço no reflexo de suas escolhas. Cuidado! Você pode ser livre para tê-las, mas, segundo a CNV, as evite. Essas motivações negam a possibilidade de escolha e terceirizam as responsabilidades, nos afastando da autoconexão. Saia do automático, mude os padrões de pensamento e de agir. Repita a operação com as escolhas que dão prazer e investigue os motivos por trás dela. Tente se entender e conviver em paz com suas escolhas. Valorize ainda mais as que dão prazer e tenha consciência das que não são prazerosas. Talvez, com a mudança de posicionamento, a partir da CNV, consiga extingui-las da sua lista. Ou não, apenas de início, fique bem com você mesmo e tente se concentrar nas motivações, nas ações que enriquecem sua vida e lhes dar prazer. Parece até conversa de livro de autoajuda e por isso você possa nem dar atenção para essa nossa última aula. Mas ela é a chave que abre o fluxo da CNV. Então, chegando até aqui,
Antes de aplicar os exercícios lançados, assista novamente essa aula e comece por você. A autoconexão é o terreno fértil para a aplicação da CNV. O curso Comunicação Não Violenta nas Relações de Trabalho e Atendimento ao Público chega ao fim. Lembre-se, quando surgir um conflito, tente seguir os 4 passos: observação, identificação dos sentimentos, expressão das necessidades e formulação do pedido. Eu desejo que com o nosso curso você descubra ou reforce suas conexões com seus sentimentos e suas necessidades e saiba expressá-los por meio de pedidos, assim como também saiba se conectar com o outro e identificar os sentimentos e as necessidades deles, para saber acolher os pedidos que chegam até você. Eu agradeço sua companhia até aqui e qualquer dúvida, críticas ou sugestões, entre em contato conosco. Ou também, se preferir alguma consultoria especializada para a sua empresa, pode entrar em contato com a Unieducar. Conte comigo e bons estudos!